Bora ver aí agora. Alguém me diz aí. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tá repreendido aí todo espírito de atrapalhação em nome de Jesus. Tudo que possa atrapalhar, neutralizamos agora em nome de Jesus. Bora lá? Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Me diz aí se tá melhor. Melhorou o áudio? Tá bom? Então deve ter sido a internet, né? Pior que a internet daqui é grande. Beleza, bora esperar a galera entrar aí. Rose, Arlete, seja bem-vinda. Como é que tá o áudio? Tá saindo junto a voz? Tá ótimo? Deve ter sido então a internet. Ou o som tava dando interferência aqui, certamente. Ótimo, glória a Deus. Neia tá entrando também, bora esperar o povo entrar. Todo mundo tá beleza? Ana, seja bem-vinda. E aí, como é que tá o som agora? Melhorou? Porque como é batalha espiritual, nada pode tirar sua atenção. Amém? Eu desliguei aqui o som para ver se é o som. Rosilma. Tá tudo bem, né, Núbia? Ótimo, né? Casa de oração, seja bem-vinda. Glória a Deus. Pronto, o som tá legal? Então vamos mandar bala. Beleza. Então vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre batalha espiritual. Nós vamos começar a partir de hoje uma série de estudos sobre batalha espiritual. E hoje o foco vai ser o que é uma batalha espiritual. Como é que acontece a batalha espiritual, beleza? Hoje nós vamos começar dizendo o que é. Semana que vem nós vamos começar a falar como é que os demônios se organizam, como é que os anjos se organizam e assim por diante. Vamos passo a passo. Hoje nós precisamos entender o que é uma batalha espiritual. Vamos entender, porque realmente ela existe, irmãos. Você crendo ou não, a batalha, o mundo espiritual existe. Existe os anjos trabalhando a favor dos filhos de Deus e existe demônios que são espíritos malignos que trabalham contra os filhos de Deus. Nós vamos entender isso. E o texto base de hoje é Daniel, capítulo 10, do versículo 1 até o 13. Você que está chegando agora, abra aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, do versículo 1 até o 13. O que é uma batalha espiritual? Vamos perceber aqui. Daniel está num ambiente onde ele decidiu orar. Ele está escravo numa nação. E quando ele chega nessa nação, ele não está em Israel, né? Ele é levado jovem para esta nação. E quando ele chega lá, existem outros deuses. E Daniel, ele não adorava outros deuses. Daniel só adorava ao Deus de Israel. Somente ao Deus de Israel Daniel 10, do versículo 1 ao 13. É Daniel capítulo 10. Então, na nação de Israel, só se adorava ao Deus de Israel e mais nenhum outro. A nenhum outro se dobrava joelho, a nenhum outro fazia consagrações, entende? E quando ele está nesta nação, isso, Val, muito obrigado. E quando ele está nessa nação que é na Babilônia, ele é, a primeira coisa, o inimigo, o governo da época, eu vou usar como governo. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. O governo da época, a primeira coisa que faz é tentar mudar o nome de Daniel. E aí começa a batalha espiritual. Observem no versículo 1 que o nome dele é Daniel, mas o governo dá um novo nome para Daniel, Beltesazar, que é o nome de um principado da época. Então, nós vamos entender que o inimigo nunca vai se agradar no que você é em Deus. Fechou? E a batalha começa aí. Por quê? Satanás e seus demônios, eles não são pares para Deus. Não existe inimigo para Deus. Você sabe disso, né? Deus não tem inimigo porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é El Shaddai. Ele é Todo-Poderoso. Não existe inimigo para Deus. Na realidade, o que existe são os nossos inimigos. Então, o que é que o inimigo faz? Ele tenta nos atacar para atacar o coração de Deus.
É como se fosse você que tem filho ou neto vai entender. É como se alguém mexesse com sua filha, alguém mexesse com seu neto ou sua neta e isso lhe incomoda. Seja bem-vinda, Silene. Seja bem-vinda, Lu. Entende? Então não existe inimigos para Deus. Nenhum é páreo para Deus. Mas existem os inimigos do homem. E aí nós vamos entender, vamos lá rapidinho, em Efésios 6. Quem é que lembra dessa carta de Efésios? Efésios 6, versículo 11 e 12. Que vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, hostes da maldade que atuam nas regiões celestiais. E aí nós vamos ver a organização: potestades, principados, potestades e hostes da maldade. São níveis diferentes. Nós vamos falar sobre isso depois. E aí o que acontece? Então você tem que entender que existem pessoas que são usadas pelo mal para te atingir. E qual é o alvo da batalha espiritual? Tirar você da vontade de Deus. Tirar você de realizar a vontade de Deus na terra. Na realidade, tudo começou quando o anjo se rebelou contra Deus. Entende? Você vai ver esse texto lá em Ezequiel. Bora lá em Ezequiel? Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho esse texto de Ezequiel. É que eu tô já falando antes. Ezequiel, deixa eu ver aqui. 14? Não, Ezequiel 28. Bora lá, rapidinho? Como é que tudo começou? Como é que começou essa batalha? Vamos lá no profeta Ezequiel 28. Abre aí, por favor. Vai anotando esses textos que é tudo sobre batalha espiritual. É muito interessante. Deixa eu abrir aqui a minha também. Ezequiel 28. Abre aí. Vai falar de um tal de rei de Tiro, mas na verdade é a potestade. Vanusa, seja bem-vinda. Ezequiel 28, lá no versículo 12 até o 19, se você ler, abre aí. Olha quem era o primeiro anjo, o anjo chamado Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo formoso, lindo. Ele dominava a adoração dos céus. Ele era usado como príncipe para organizar os anjos para adorar a Deus diante do trono. O nome dele era Lúcifer. Olha aí, ó. Você, versículo 12 de Ezequiel 28. Você é um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeita beleza. Você estava no Éden, ó. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, aí vai falar todas as pedras, né? Versículo 14. Você foi ungido como querubim guardião. Ó quem ele era. Pois para isso eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras preciosas. Olha aí. Depois você vai ler mais aí. Agora olha o pepino que aconteceu lá no versículo 17. Mas seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. E por isso eu te atirei na terra. Olha aí. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os meus santuários. E por isso eu fiz você sair como um fogo que lhe consumiu. E reduzi você a cinza no chão. Eita, glória a Deus. Aí o versículo 19 vai dizer que todas as nações vão conhecer ele, mas só que ele é terrível. Então o que aconteceu? Deus fez Lúcifer como um anjo guardião, precioso, boa aparência na sua beleza. Mas o texto vai dizer que ele se corrompeu, o coração dele se corrompeu e ele quis, o querubim, que ele era um querubim, ele começou a querer tomar o lugar de Deus. Ele se levantou contra Deus. Observe aí o versículo 14 e 13, né? Ele desejou dominar a morada divina. E você observando aí no versículo 14 e 13 também, ele vai começar a se exaltar. Ele tem sede de poder. Ele tem sede de grandeza. Isaías 14, 14 vai dizer isso. E aí está o grande problema. Quando ele
descoberto na sua malignidade, o texto diz que junto com ele foi 1/3 dos anjos expulso do céu, que nós chamamos de anjos caídos. Eu não sei quantos lembram de uma propaganda da Rexona. Faz tempo isso, que umas anjas caía do céu, pá, na terra. E aí ela dominava os homens. Não sei se vocês lembram dessa propaganda. Se eu lembrar, eu vou ver se eu procuro no YouTube e jogo pra vocês. É exatamente daquela forma. Porque quando estavam nos céus, eles eram anjos. Quando eles caíram na terra, viraram demônios. Anjos caídos. E aí começou a grande batalha espiritual. Como Lúcifer, que agora é chamado de Satanás, que significa adversário, aquele que luta contra. Satanás, ele não é adversário de Deus, porque Deus é El Shaddai, Deus é todo poderoso. Entende? Aí o que ele faz? Ele ataca a criação de Deus, que é eu e você. Aí ele veio para quê? Como diz João 10:10, para matar, roubar e destruir. É por isso que nós lemos aí em Efésios 6, neste instante, Efésios 6, o 11 e o 12, que a nossa luta não é contra eu e Val. Seja bem-vinda, Mel. A nossa luta não é contra as pessoas, mas o que ele usa através das pessoas para nos atingir. Ele vem estudando as minhas fraquezas e as suas para usar pessoas, a boca das pessoas, a atitude das pessoas para tentar tirar a tua paz, né? Roubar a tua paz, roubar a tua alegria, destruir sua casa, destruir seu casamento, destruir seu comércio, destruir a sua prosperidade, destruir sua profissão. Ele vai ver quais são as áreas que ele consegue atingir e te destruir. Entende? Seja bem-vinda, Kátia. Então, nós vamos entender hoje, abra agora no texto de 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Primeira carta de Pedro, nós estamos numa escola, então eu vou te dar vários textos para você entender profundamente. Essa live vai ficar gravada no YouTube, depois se você perdeu algum texto, você busca lá, tá certo? Pastora Anice Brasil com Z. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como, ele não é leão, é como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas o segredo, resistam, permaneçam firmes aonde? Na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, é a mesma forma de agir na minha vida, na tua e na vida de todas as pessoas da terra. Todos aqueles que decidem buscar a Deus. Vamos voltar para Daniel 10 agora, que é o nosso texto base. Você que chegou agora, nosso texto base, obrigado, viu, Val, por colocar os versículos. Nosso texto base é Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Vamos lá. Daniel é um jovem que está numa nação, e naquela nação se adora muitos deuses. Só que Daniel não se conformava de viver aquela vida. Daniel não se conformava de se submeter àquele tipo de situação. E aí o que Daniel começou a fazer? O que eu e você precisa fazer. Começar a buscar a Deus de forma mais profunda, a ponto de eu e você entender por que a nossa vida está desse jeito, porque a nossa família está desse jeito, porque o nosso casamento está desse jeito, porque a nossa vida financeira está desse jeito. Seja bem-vinda, Cristiane. Entende? Daniel capítulo 10 vai ser a dica para mim e você entender que existe sim um reino espiritual. Existe o reino físico e existe o reino espiritual que os nossos olhos não veem. Só que o texto diz, presta bem atenção, que Daniel decidiu buscar a Deus profundamente. Observe aí, o anjo vai dizer para ele assim, desde o primeiro dia que você decidiu, bora lá, deixa eu ver onde é que está esse texto. Deixa eu ver o texto, onde é que está. Versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Olha o que o anjo vai dizer para ele. Não tenha medo, Daniel, porque Daniel, na hora que viu o anjo, ficou com medo. O negócio é forte.
né? E Daniel, ele diz assim pro anjo, Daniel, não fique com medo, porque desde o primeiro dia que ele começou a orar, ele estava orando por 21 dias, diz a palavra. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, anota aí, entendimento, buscar entendimento. Você decidiu se humilhar diante, seja bem-vinda, Lore, se humilhar diante do seu Deus e usar a boca. Pronto, 3 armas. 3 armas. Buscar o entendimento de Deus, se humilhar, né? Reconhecer que nada é, confessar seus pecados e usar a boca, a palavra. 3 armas poderosas. O texto vai dizer que o anjo disse para ele, ó, desde o primeiro dia, você tem 21 dias orando, hoje é dia 24, porque você vai observar no versículo 12 que já é 24 dias. Eu quero dizer que desde o primeiro dia eu estava aqui, só que existe um principado, e o que é principado? Um demônio que atua. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando você vai pra igreja, você assiste nesse negócio na televisão, que você vê esse povo endemoniado caindo. Seja bem-vinda, Denise. Se manifestando, rungindo, torcendo o braço, sei lá o quê. São os demônios desse tamanho. Os principados, eles não se manifestam. Eles influenciam família, cidades, nação inteira. Olha que interessante. Existem 3 formas do inimigo atuar: na mente, nos nossos desejos e nas culturas. Então, às vezes você nasce dentro daquilo e diz, sempre foi assim mesmo, minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Então, existe um principado atuando naquela família. Aquela família todo mundo bebe. Aquela família todo mundo tem vício de cigarro. Aquela família ninguém fica casado. Todo mundo tem problema no casamento. Aquela família tudo que faz, fale. Abre a empresa e fecha. Não tem problema com dinheiro aquela família. Você vai ver que é um principado. Seja bem-vinda, Denise Vitória, seja bem-vinda. Entendeu? Então, o que é um principado? É um príncipe que atua nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios 6, 11 e 12, que nós lemos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, essa ordem aqui, potestades e hostes da maldade. Principados manda a nível de nação, a nível de uma geração inteira, de família, uma família inteira, repete os mesmos erros. As potestades já são áreas menores, entende? Em termos de influência, de desejos. E as ordens da maldade, esse negócio que você vê aí na televisão, que você vê em igreja, que o povo fica se manifestando, se batendo, que são os demônios menores, que se mostram mesmo. Mas os piores não se mostram. E aí nós vamos entender que quando Daniel começa a jejuar, porque ele jejua, o texto diz que ele não come dos manjares do rei, e decide, ele não faz um jejum total, ficar sem comer. O que ele faz? Ele faz um jejum parcial, que a gente chama de jejum de delícia. Ele tira as delícias. Observe aí. Versículo 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, ou seja, 21 dias, não comi nada saboroso. Saboroso para os lábios dele. De repente, o que é saboroso para tu? Chocolate, café, sei lá o que, né? Para ele era saboroso. E ele não comeu carne naquela época, não tomou vinho, que naquela época vinho não é hoje que os cachaceiros tomam, né, cheio de álcool, mas é o vinho extrato de uva. Seja bem-vindo, Elson. E o texto vai dizer que ele não usou nenhuma essência aromática, ou seja, nem perfume ele usou, tomava banho. Ele entrou numa consagração de 3 semanas, que são 21 dias. E o texto diz que quando ele entra nessa consagração, decidindo o quê? Se humilhar, buscar profundamente a Deus, não foi assim? E também conhecer mais das coisas de Deus. O texto vai dizer que ele recebe uma visita. E a visita que ele recebe, observe no versículo 5, é de um homem vestido de linho, parece o que João viu em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, o próprio Jesus. Um homem vestido de linho, com um cinto de ouro. Versículo 5, um cinto de ouro puríssimo na cintura. Versículo 6, seu corpo era como um berilo, que é uma pedra. Seu rosto era como um relâmpago. Olha, a presença de Jesus no Antigo Testamento. Os braços e as pernas tinham um reflexo de bronze polido. E seus olhos eram como
tochas de fogo. Eita Jeová, aleluia. E quando, versículo 7, e quando ele chega perto, o texto diz assim, versículo 7, somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados por tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei ali sozinho, olhando aquela grandeza daquela visão. Deixa eu te explicar aqui. Quando eu e você decide buscar a Deus mais profundamente, isso não é para todo mundo, é só para quem busca. Olha o que o texto diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, não é de uma forma superficial. Você já viu que existem ambientes, cultos, momentos, lives, que tem gente que dá um start, sente algo, vê algo, tem algo espiritual. Já tem outras que não. Porque a questão é a forma de busca. Quanto mais você busca a Deus, mais ele se revela a você. O texto vai dizer aqui que o próprio Jesus apareceu a Daniel. E não somente Jesus. Apareceu agora um anjo. Oh, aleluia, glória a Deus. Um anjo aparece a Daniel. Porque o texto vai dizer que ele está orando por 21 dias e tem uma coisa lá amarrando. E a gente vai ver aqui agora. Ó a batalha espiritual. Observe aí. Versículo 8. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças. Grifa aí, sem forças. Fiquei pálido. Quase desfaleci. Versículo 9. Então eu ouvi falando e ouvindo ele eu me prostei, eu caí o rosto em terra e perdi os sentidos. É como se Daniel até então viu, estava de pé. E quando o anjo toca, porque ele viu Jesus, mas quem toca nele é um anjo. Quando o anjo toca nele, ele cai de 4. Ele já cai em posição de prostrado, de oração. De 4, com as mãos no chão. Algumas versões vai dizer, minha mão estava em terra. E o texto vai dizer que ele começa a sentir agora no físico, porque a presença, tanto de anjos como de demônios, tem pessoas que têm eu mesmo tenho essa facilidade de perceber a presença maligna ou benigna, o físico sente. Isso é para todo mundo? É, mas são poucos que buscam. Seja bem-vindo, Paulinho. Efraim, né? Seja bem-vindo. Então, nós estamos em Daniel 10, lá no versículo 8 e 9. Então, no reino físico, nós sentimos o reino espiritual. Só que quem é que sente o reino espiritual? Quem busca. Por isso que batalha espiritual é só para quem busca profundamente. Quando você vê pessoas que estão presas em cativeiros de pecado, pessoas que estão presas a um vício, pessoas que já foram para a igreja, buscam, mas não conseguem se libertar de algo, famílias, né? Um mal hora, jejum e nada. Existe coisas no reino espiritual que tem que ser com jejum e oração e dedicação. Para Deus te mostrar o que é e você batalhar. Porque os demônios, eles se alimentam de brechas que são os pecados do ser humano. Lembra que eu te falei que os inimigos não são inimigos de Deus, mas são inimigos dos homens, de nós, somos nós. Ele tenta nos destruir, ele tenta nos matar, ele tenta nos envergonhar. Você já observou uma pessoa bêbada? Eu queria que você conseguisse olhar com os olhos de Deus. Imagine um filho seu bêbado. Aí fica tropeçando, caindo, né? É como se Deus olha para mim, para você, filha, filho, e com a imagem dele sendo envergonhado. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um homem de bigode, né? O cara boa pinta, mas ele estava de calcinha. Alguém botou aí num grupo que eu vi, acho que foi da família. De calcinha e todo cheio de pombagira, né? O espírito da prostituição mesmo nele. E aí você vê, é isso que o diabo quer, ele quer envergonhar. Pessoas que não conseguem sair das drogas, pessoas que não conseguem sair de um vício, pessoas que repetem os mesmos erros, né? E o diabo, ele bota a pessoa bem cativa naquilo ali para não conseguir prender. E só com batalha espiritual para sair desse cativeiro. Não há outra forma. É por isso que tem gente que nem consegue, porque na realidade ele vai fazer o que a gente vai ver aqui agora. Ele resiste, ele paralisa, entende? Ele enfraquece a pessoa para a pessoa não querer desistir e se entregar mesmo para a bagaça. Vamos continuar aí, versículo 10.
Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e eu me pus sobre as minhas mãos, ou seja, ficou de 4. E a mão dessa pessoa me levantou e fiquei de pé. No versículo 11 vai dizer isso. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Versículo 11. Levante, pois, eu vou te enviar. Eu fui enviado a você. Ou seja, nesse momento, depois da oração, da consagração de Daniel, Deus viu que Daniel sozinho não ia conseguir. Porque o texto vai dizer que existia um príncipe impedindo, amarrando a bênção de Daniel. E o texto vai dizer que ele é enviado para lutar a favor de Daniel. Bora ver aí? Versículo 13. Seja bem-vinda, Maria. Nós estamos em Daniel 10, versículo 13. Mas um príncipe de um reino chamado Pérsia me resistiu durante quanto tempo, gente? Olha aí. 21 dias. Então, Miguel. Tu sabe quem é Miguel? Vamos entender como é o reino espiritual. Eu não vou mergulhar hoje, porque isso é a aula da semana que vem. Mas vamos entender. Tu já percebeu que o exército é formado por general, tenente, sim ou não? Eu até anotei aqui para não me perder. General, tenente, sargento, cabo e soldado raso. Soldado raso é esse demônio que a gente vê se manifesta na vida das pessoas aí. Eles conseguem, que na verdade um espírito maligno, ele precisa de um corpo para se manifestar, para estar no reino da terra. Ele no reino da terra, no reino físico, sem um corpo, ele está ilegal, né? E você sabe que o reino espiritual só trabalha à base de legalidade. Os seus erros, nas suas fraquezas, nas nossas brechas, é onde o inimigo, ele não pode tocar você sem brecha. Lembra aquele texto de Provérbios que nós aprendemos já aqui? Que uma maldição sem uma causa, ela não encontra repouso. O que é uma maldição? Um mal em ação. Esse mal está entrando nessa vida, esse mal está entrando nessa família, esse mal está se repetindo, porque tem uma brecha aí aberta, ele pode entrar e sair e fazer o que ele quer. Fechou? Então, como é que se organiza? Os principados seriam tipo assim, os generais, que é o tal do Miguel. Ele é o general de guerra do exército de Jesus, de Deus. É o anjo forte. Miguel é o mesmo que cuidou do corpo de Moisés. Isso é lindo. Moisés, homem de Deus, e ainda morto, existia um anjo para guardar o corpo dele, porque as trevas não poderiam tocar no Filho de Deus. Olha que coisa linda. Então, no reino espiritual é assim também, igual no exército, general, tenente, sargento, entende? Então, quando o texto diz que Daniel está ali jejuando, orando, buscando ao Senhor, decidiu buscar o Senhor, decidiu se humilhar, decidiu se consagrar, as coisas começaram a abrir. E Daniel começou a entender a batalha espiritual que havia naquele lugar que ele estava. E por que as coisas eram tão amarradas? E porque já há tanto tempo, na realidade Daniel já está lá há 3 anos e nada acontecia. 3 anos. Aí Daniel já tinha feito várias consagrações. Se você ler todo o capítulo de Daniel, desde o capítulo 1 você vai observar isso. Ele já vem com várias consagrações, ele já vem em várias guerras. E quando chega aqui no capítulo 9, Daniel, ele faz confissão do pecado dos seus antepassados, né? E aí Daniel vê que passa 3 anos e as coisas tudo amarrada, impedida. E Daniel faz a consagração só de comer legumes e frutas, né? E beber água. E quando ele termina essa consagração, o anjo de Deus aparece para ele dizendo, olha, primeiro ele tem a visão de Jesus. E o anjo aparece e toca nas costas dele, fortalece ele, levanta ele. E ele diz assim, olha, não tenha medo, porque desde o primeiro dia que você decidiu se consagrar, você decidiu batalhar no reino espiritual a favor deste povo, a favor da sua vida, da sua causa, eu tô com você. Mas eu te dizer uma coisa, existe um príncipe que atua na Pérsia, um principado que atua nesse céu da Pérsia e tem impedido de eu liberar a sua bênção. A bênção já estava liberada? Já. Observe aí no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o mal que atuava lá na Pérsia, me resistiu. Tentou impedir da bênção chegar para Daniel. Por quanto tempo? Por 21 dias. Então, foi mandado um maior, Miguel,
príncipe supremo, oh glória, veio para me ajudar, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ou seja, havia uma batalha espiritual e glória a Deus que Daniel entendeu. Ei, onde é que eu quero chegar nisso? Eu quero te mostrar algumas coisas, algumas áreas. Quem são os inimigos nossos? Primeiro é o diabo, né? Que a gente já entendeu. João 10:10 vai dizer que é o diabo que governa o reino espiritual. João 10:10 diz que ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Outra coisa que é inimigo do ser humano, porque não existe inimigo para Deus, existe inimigo para os filhos de Deus, que é o mundo, suas tentações, né? O que ele apresenta. Seja bem-vinda, Rosinha. O que ele apresenta. Em 1 João 5:19 vai dizer que há um domínio de Satanás sobre o mundo e ele quer usar das suas tentações. E qual é a grande batalha espiritual? Não esquece isso. É arrancar eu e você da presença de Deus. É arrancar eu e você da vida eterna. Porque existem duas vidas. A terrena e a eterna. Ah, pastor, e se eu não me arrepender? E se eu quiser viver assim? Não tem problema, você pode viver assim. Mas você não vai desfrutar da vida em abundância que Jesus promete aqui na terra e da vida eterna que é após a morte. A pessoa pode. Quem é que lembra? Em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia, que já tentaram arrumar lá, já tentaram limpar lá. E sempre acontecem as mesmas coisas. As pessoas parecem os animais, né? Todas se drogando, todas se prostituindo. Ali é um principado que atua naquela região. Então, humanamente, tentando fazer, não dá em nada. Mas, espiritualmente, é um principado, sim. Pastora, como é que a gente vai entender? Então, primeiro o inimigo nosso é o diabo. O segundo é o próprio mundo com as suas tentações. E o terceiro é a nossa velha natureza, que é essas porcarias que estão dentro da gente. Gálatas 16:17 vai dizer que nós precisamos lutar contra os nossos desejos, né? Quanto a essa tendência que temos para o errado. E é por isso que quando nós lemos lá em Efésios, diz assim que a gente tem que resistir ao diabo. Como é que eu resisto? Aí entra a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? São as armas que eu uso ao meu favor para não cair nas ciladas de Satanás. São as armas que eu uso ao meu favor para desfazer obras de Satanás na minha vida. Observe na sua família, na sua casa, quais são as áreas de derrota. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Minha família, quais são as áreas de derrota? A maioria dos casamentos não ficam... A maioria das mulheres desmancha o casamento. Outra área, a maioria são idólatras. Os homens, a maioria sempre estão dependendo de vícios e são prostitutos. As mulheres são mandonas, mas também vivem só. Entende? Então você vai observar quais são as derrotas familiares. Eu quero que você mapeie a sua família. Vamos entrar nessa batalha para você começar a batalhar pela sua família. Você pode pedir perdão pelos seus antepassados, ainda que até esteja morto. Você pode pedir perdão porque você é intercessora. Você é intercessor, essa batalha você pode comprar. Porque quando você pede perdão pelo que os seus antepassados fizeram. Por exemplo, eu tive um avô que era pai de santo. E isso trouxe muitos danos na minha família. Muitos, e não são poucos. E eu, como a primeira sacerdotisa da família, até hoje eu tenho batalhas espirituais. Para você ter uma ideia, eu morava dentro da casa onde no fundo era um terreiro de macumba. Menina, eu tentava botar um piso novo, não conseguia. Tinha muita briga com o marido que eu tinha na época, muita briga. Tudo porque era uma área, era um território do diabo. Quer ver uma coisa interessante? Você observe quando Jesus estava aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, os demônios vinham ao encontro dele. O que você quer aqui, filho do Altíssimo? Eram os demônios que vinham e Jesus expulsava. Mas teve um demônio que ele não veio para Jesus, não. Jesus foi para cima dele. O de Gadara. Quem é que lembra? O endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que Jesus foi lá no território
E qual era o pepino lá? Qual era o principado de lá? Eram criadores de porcos. Não sei se você sabe, mas em Levítico 11, naquela época, a cultura e a lei de Deus dizia: não coma carne de porco, para não trazer infecções, para não trazer doenças, porque aquele povo era nômade, não era igual a você que hoje existe medicação, bererê, barará. Não sei se você sabe que hoje até a carne de porco, na realidade, ainda tem vermes. Quem quiser coma. Os judeus, eles não comem até hoje, né? Nós somos gentios. Podemos comer, mas tem gente, né, que segue isso. E naquela época se seguia por quê? Primeiro, porque era uma educação alimentar. Entende? Você vê que hoje a China come tanta besteira, por que tanto vírus? Por que tanta maldição? Porque se come bichos imundos, né? Por causa dos seus deuses, vamos dizer assim. A China é assim de Deus. A Índia. Por que a Índia tem tanta mortalidade? Porque, infelizmente, se come de muitos bichos e idolatra muitos bichos. Assim era Gadara. Idolatrava os porcos, criava os porcos e vivia pelos porcos. E o texto vai dizer que existia um jovem lá que já era possesso há anos. E Jesus vai lá porque Jesus entendeu que era o príncipe que atuava em Gadara. E Jesus vai no ninho de cobra. No que andava pelos sepulcros, no que, sabe, se alimentava, né, de restos mortais que faziam pepino na cidade. Quando Jesus vai lá, que enfrenta esse demônio, e o texto diz assim que ele pergunta: quem é seu nome? Que Jesus nunca bateu papo com o demônio, gente. Isso não existe. Ele fazer o quê? Nem gosta de bater papo com cão. Não existe. Nem eu, nem tu tá aqui para bater papo com cão. Amém? Nosso papo é com Jesus. Agora, Jesus pergunta o nome por quê? Para dar ensinamento de batalha espiritual aos discípulos que estavam ao redor. E aí ele pergunta: como é seu nome? Aí ele diz assim: Legião. Você percebeu? Legião. E aí o texto vai dizer quantos são as legião. Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos: olha, isso aqui não é coisa pequena não. Isso aqui é coisa grande. E tem que ser com batalha espiritual. E aí ele vai dizer: nós somos muitos aqui dentro. Na realidade, uma legião são mais de 3.000. Tanto que a presença do Todo-Poderoso, ó, a arma, santidade, aliança com Deus. O texto diz que o demônio pede: deixa que a gente saia daqui e entre naquela manada de porcos. E aí Jesus, na hora, a impressão que dá foi: por que Jesus foi bonzinho assim e deixou, né? Jesus não expulsou logo ali. E por que Jesus deixou? Deixa eu te contar por que Jesus deixou. Porque Jesus estava exterminando a maldição. Deixa eu te explicar. Eu falei daqui a pouco, no instante, que os espíritos só podem atuar através de corpo, ou de animais, ou de pessoas. Eles são espíritos. E eles não podem ficar soltos no reino espiritual, né? São ilegais. Então, o que é que eles precisavam? De um corpo. Jesus usou da sabedoria. Pode sim. Só que é esse pode, porque a manada de porco de 3.000 porcos, lembra que era uma legião? 3.000 demônios. Que nação? Misericórdia. Cai de um precipício. E os porcos todos morrem. E aí está o pepino. Quando todos os porcos morrem, a Bíblia diz que os populares da cidade expulsam Jesus da cidade. Eu já até preguei isso na minha igreja, né? Eles preferem a idolatria pelos porcos do que a presença de Jesus. O que eu disse sobre batalha espiritual? O que é batalha espiritual? Não deixar Satanás roubar seu coração, não deixar Satanás roubar seu compromisso com ele, com Deus, não deixar Satanás roubar a vida em abundância que Deus tem para você, todos os bens, tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito seu, é sua herança, que você tem que tomar posse, que o diabo usa das suas brechas para você não receber essas heranças. Então o que Jesus fez ali, além de libertar o jovem, estava querendo libertar a cidade. E aí entra um principado, que é o de Gadara. O principado de Gadara era a promiscuidade. O porco sinalizava prostituição em excesso, lama e a idolatria. E o texto diz, depois você lê lá, que Jesus não fez mais nenhum milagre naquele lugar, porque o povo era incrédulo. Não quis. E na realidade Jesus vai lá, liberta o rapaz, né?
deixa realmente os porcos caírem do precipício para quebrar a maldição de vez. Consegue entender isso? Isso na batalha espiritual quer dizer o que para mim e para você? Que toda vez que eu orar, seja bem-vindo, Beto, toda vez que eu orar, toda vez que eu jejuar, toda vez que eu determinar algo, o que estiver oculto, Deus vai revelar. Então, hoje, nessa primeira aula, eu quero te mostrar que existe sim um reino espiritual. E se tem alguma área da sua vida que está em falência, se tem alguma área da sua vida que o mal está se repetindo, vamos mapear para você fazer o que está em Daniel 10. Você que chegou agora, nós estamos em Daniel capítulo 10. Existe sim uma batalha espiritual tentando impedir você de receber certas bênçãos. E o texto diz que Deus teve que mandar um anjo para ajudar Daniel, porque há 21 dias existia um mal segurando a bênção dele. E aí nós entendemos que precisamos entrar em batalha espiritual para reivindicar no reino espiritual o que é nosso, o que é direito nosso, que é nossa herança. A batalha espiritual é feita no reino espiritual e eu e você tem que entender que essa batalha existe sim. Vamos abrir aí um texto de Apocalipse 12. É um texto muito forte. Apocalipse 12. Abre aí. Apocalipse capítulo 12, lá no versículo 12. Deixa eu ver se é isso. Eu vou ler o 9 primeiro. Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: o grande dragão, grifa aí, dragão, que foi lançado fora. Neste antes eu li aqui o texto de Ezequiel 28. Tá falando de quem? O antigo Lúcifer, Satanás, o adversário, o diabo, aquele que luta contra nós, o inimigo. Ele é a antiga serpente, que estava lá no Jardim do Éden. Ele é a antiga serpente, chamada diabo, que é inimigo, ou Satanás, que significa adversário, aquele que luta contra. Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Olha aí. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, aleluia, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Tá vendo que o inimigo não é de Deus? É de nós, os filhos de Deus. Que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ó a batalha espiritual aí. O inimigo fica olhando as minhas fraquezas, os meus erros, os seus erros, as suas fraquezas, onde você dá brecha para ficar te acusando diante de Deus. Apocalipse 12, versículo 9 ao 12. Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Primeira arma. O sangue do Cordeiro. Vamos ter uma aula só sobre isso. O sangue do Cordeiro. Segunda arma. A palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Versículo 12 para terminar. Portanto, celebremos os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E deixa eu dizer uma coisa. Eu achei que nesses últimos tempos, por causa da pandemia, o ser humano ia ficar melhor. Mas o que a gente vê aí pela internet, não sei se você vê esse negócio do motoboy aí com aquele cara gordão, né? E outros. Aí a gente tá vendo, o ser humano está maligno. A pessoa não é ruim, porque nós somos imagem e a semelhança de Deus. Nós temos todas as virtudes de Deus. E o que é que nos faz ser malignos? O que é que nos faz ter desejos malignos? O que é que nos faz ser ruim? O pecado. E o diabo, ele oferece as bandejas de pecado para que eu e você pare de se parecer com Deus e fique parecido com ele. Porque o inferno, meu irmão, minha irmã, não foi feito para os filhos de Deus. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Só que, qual é a raiva dele? A raiva dele, como diz Ezequiel 28, que você leu aí, a raiva dele, ele foi expulso do céu, juntamente com um terço dos anjos, Ezequiel 28, que nós lemos.
E a fúria dele, já que ele não pode atacar Deus, porque ele não é páreo para Deus, Deus é El Shaddai, Deus é todo poderoso, qual é o ataque dele? Os seres humanos. E os seres humanos, como diz Efésios 6, versículo 11 e 12, que nós lemos também, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, por isso que é homem contra homem, mulher contra mulher, pais contra filho, filhos contra pais, né? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes da maldade. Principados é o que atua em regiões, em famílias, em estados, em cidades, né? Potestade é a influência maligna de Satanás usando demônios. E as hostes da maldade é o que usa as pessoas, a boca da pessoa, as atividades das pessoas. Na realidade, quando o diabo ele não pode possuir, o que é que ele faz? Ele influencia. Porque ele já sabe qual é a minha fraqueza e qual é a sua fraqueza. É por isso que o nome dele é Satanás, adversário. A palavra Satanás no hebraico significa adversário. Aquele que luta contra você. Aquele que luta para que não dê certo. Aquele que luta para que você perca. Aquele que luta para você ser enfraquecido. Entende? E a palavra diabo também significa acusador. É ele que fica diante do trono, como nós lemos aí em Apocalipse 12, do versículo 9 ao 12, acusando, ó, seu filho fez isso. Ele não pode receber a bênção, não. Olha, sua filha fez isso. Olha o sentimento que tá lá no coração dela. Olha o ódio, olha lá. Olha lá. Olha de novo ele pecando. Olha aí, ó. Ele fica acusando diante do trono. Ou seja, a Bíblia vai dizer que a obra dele, que é, como nós lemos agora em Apocalipse, né? A antiga serpente. Você vê que as pessoas hoje se tatuam com dragão, né? Se tatuam com serpentes, porque é muito fácil. Bem-vinda, Jaciane. Porque é muito, a influência de Satanás hoje é muito grande. Observe que hoje o sexo não é mais por amor. O sexo hoje é por prazer. E nós vamos ver que a sexualidade hoje atinge a destruição de muitas famílias, né? Então, hoje eu queria deixar, se você chegou agora e ainda pegou o finalzinho, hoje nós falamos sobre batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? É a luta das trevas com a luz, né? A batalha espiritual, na realidade, ele não pode atingir Deus. Então, o que ele faz? Ele atinge os filhos de Deus. E qual é a obra de Satanás? João 10:10. Matar, roubar e destruir. A aula da semana que vem, de próxima terça-feira, será: como é que se organiza o reino espiritual? Quais são as armas que eu posso usar para vencer a Satanás? Amém? Então, se você não pegou essa live toda, vai estar aqui no nosso Instagram da igreja, mas também vai estar no YouTube da Pastora Anice Brasil, Brasil com Z. Vai lá, se inscreve. Nós estamos tentando ter 1000 inscritos para que a gente possa transmitir agora tudo pelo YouTube. Amém? Vamos orar? Pai, nós te pedimos agora o que a tua palavra nos diz em Efésios, a armadura de Deus. Oh, aleluia. Vamos entender que armadura maravilhosa é essa. É o capacete da salvação. A certeza, a convicção que Deus pode guardar os nossos pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, como diz a palavra. Pai, nós também teremos a couraça da justiça. É salvação e justiça, o que é justo. Pai, libera uma geração que vive o que é justo, o que é correto, para que não venhamos vacilar diante do nosso inimigo. Pai, nós queremos também a fé, que é uma arma de ataque. Nós podemos desfazer as obras do diabo com as nossas convicções, com a nossa fé, Senhor. Pai, eu te peço agora que a tua filha, que o teu filho venha receber esse discernimento. Espírito Santo, a tua palavra é a espada. Oh, aleluia. Jesus, quando estava no Calvário, Jesus, quando estava lá no deserto, Satanás usou a palavra, mas Jesus usou mais ainda a palavra para dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. A tua boca, a palavra que sai da tua boca tem poder. Então para de falar besteira, para de dar força pro teu inimigo. Usa a derrota de Satanás através da tua boca. Profetiza o que é bom. Vai lá e recebe a tua bênção em nome de Jesus. Pai, nós tomamos agora também o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado pelos aqueles que são justificados pelo sangue. E este sangue, aleluia, tua palavra nos diz que tem poder de desfazer
toda obra do diabo. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu abençoo a tua vida, minha irmã. E eu profetizo você uma guerreira, um guerreiro. Não vai deixar mais Satanás fazer o que ele quer na sua casa. Não vai deixar mais Satanás fazer o que quer com a vida dos seus filhos. Não vai deixar Satanás fazer o que ele quer nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, na sua mente, nas suas emoções. Ele está derrotado, porque já entendemos que há uma batalha espiritual e nós viemos para vencer. E se você concorda, diga amém. Eu recebo e eu tomo posse. Semana que vem estaremos aqui ensinando como é que os demônios trabalham e quais são as armas que podemos derrotá-lo. Amém? Quero convidar você agora, 9 horas, nós estaremos com uma live de cura. Pastor de Buenos Aires, ele trabalha na comunidade Gênesis, lá em Buenos Aires. Ele é médico e é pastor. Presbítero, na realidade, né? E ele estará nos ensinando como ter a cura física e a cura emocional e espiritual. Um forte abraço da pastora Anice, até na estante, e terça-feira a gente tem mais aula sobre a batalha espiritual. Vamos fazer uma série de estudos agora, todas as terças-feiras, para você entender e saber orar melhor. Um forte abraço, fica com Deus, até na estante.